Nós, igreja, Ana não poderia ter filhos. Deus abençoa a vida dela. E ela pega o seu filho Samuel e consagra ao Senhor. E depois, mais tarde, quando Eli é admoestado e repreendido pelo Senhor, por causa que ele foi complacente, demorado para corrigir seus filhos e não o fez. Então Deus diz no verso 35: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Vou edificar a ele uma casa estável. Andará ele diante do meu ungido para sempre. Sempre Deus teve um tema central dele para com seu povo, que é: eu quero estar com a minha presença manifesta no meio de vocês. Mas o pecado, a desobediência, a rebelião, a insubmissão tem afastado vocês de mim. Eli falha, e Deus levanta esse jovenzinho Samuel, e ele é usado por Deus. E o apóstolo Paulo diz: quero conhecer a Cristo. Nada mais, nada menos do que ter um coração e uma mente voltada totalmente para o Senhor. E o pecado afastou a presença do povo de Deus, Israel. Consequência: derrota diante dos seus inimigos. Santificai-vos, ó amada igreja, no início desse ano, porque nesse ano o Senhor quer se manifestar no nosso meio. Procurai viver com o coração íntegro, temente, com desejo como nunca de querer conhecer a Cristo, estar diante dele, ter o coração limpo do mundanismo, ter o coração limpo de impurezas, tendo o coração limpo de segundas intenções, mesmo dentro do reino de Deus. Não era o desejo de Deus que o seu povo fosse derrotado pelos filisteus. Não era. E eles são derrotados uma vez, duas vezes, por causa do pecado. E a arca de Deus, ela é roubada na segunda vez, na derrota deles, pelos inimigos que representavam a presença de Deus. Mas olha que interessante, aonde a arca passava, as pessoas eram feridas de tumores e morriam. Deus falou ao meu coração: meu desejo não é que a arca, a minha presença, ande longe do meu povo. Meu desejo é que a minha presença ande no meio do meu povo. O povo em derrota, mas por onde a presença de Deus andava,
ela mesma se defendia. Não há ninguém como Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. E é onde Ele passa, Ele se defende. Mas não é essa a intenção de Deus. E como que a presença de Deus volta ao povo? Verso 7, capítulo 3. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, verso 2. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos sem arca. E a casa de Israel começou a lamentar e dizia: Samuel, esse povo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então tirai do meio de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Paulo, o apóstolo, era perseguidor da igreja. Teve um encontro com a presença de Deus, ficou cego e ficou 3 dias em um local fechado, orando e jejuando. Deus o cura. Foi a presença de Deus que transformou a vida dele. Foi a presença de Deus que o chamou para o ministério. Foi a presença de Deus que manteve ele no ministério. Foi a presença de Deus e a graça de Deus na vida dele que levou ele por todos os lugares. E ele foi tremendamente usado por Deus. Porque desde o primeiro dia que esse homem se encontrou com Deus, ele foi fiel, temente e honrou a presença de Deus. Assim diz o Senhor para nós nesses dias: quero derramar sobre vocês minha glória e minha presença. Mas vocês precisam voltar para mim de todo o coração. É necessário tirar da vida de vocês tudo que não é meu, diz o Senhor. Tudo que não é meu. Se os homens enxergam ou não, se os irmãos enxergam ou não, assim diz o Senhor, eu estou enxergando. Se é de todo o coração, tu entenderás que eu sou o teu Deus. E tu não tens o direito de entristecer meu espírito e aborrecer o meu espírito na tua vida com coisas que não são minhas, diz o Senhor. Vocês devem preparar o coração de vocês. Preparar o coração de vocês. E servir só a Ele. Quero conhecer a Cristo. Uma coisa eu faço. Aquele que perseguia a igreja disse: esqueço-me das coisas para trás fico, avanço para aquelas que diante de mim estão. Esmurro o meu corpo, considero tudo como esterco, como perda, para conhecer a Cristo e a sua sublimidade. O mundo geme, o mundo chora, e Deus nos chamou para ser luz e sal nesta terra. E a única maneira é mantendo um coração preparado e que serve só a Ele. Só a Ele. Hoje vocês devem decidir, diz o texto bíblico, todos nós, a quem serviremos nesse ano. Diante de quem gastaremos nosso tempo? Diante de quem gastaremos nossa energia? Diante de quem gastaremos nossos recursos? Você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, vai gastar tua vida no que nesse ano? Aplica o teu coração a servir só ao Senhor.
Ah, pastor, eu não consigo. Eu também não consigo. Mas a Bíblia diz claramente para mim e para ti: é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. A minha graça te basta. A nossa suficiência vem do Senhor. Fomos chamados das trevas para a luz. Fomos comissionados. E aquilo que Ele depositou sobre nós será mantido, desenvolvido e visto pelo poder do Espírito Santo em nós. Em nós. Temos que reconhecer que o Senhor tem promessas para nós. E Ele nos livrará das mãos dos nossos inimigos, diz a palavra. Às vezes derrota não é porque Deus quer. Às vezes derrota porque o nosso coração não está alinhado com o propósito de Deus. Nosso coração não está puro diante do Senhor. Não está sincero para com Ele. E olha que lindo. Então disseram os filhos de Israel, verso 8 do capítulo 7, a Samuel: não pare de orar por nós, para que o Senhor continue nos livrando dos filisteus. Vindo de 2 derrotas, tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é autoridade? Coloca-te em santidade, em pureza, em arrependimento diante do Senhor. Deus se levantará em favor daqueles que você intercede. Vou repetir: aquele que Deus tem dado a autoridade, coloque-se diante de Deus, e Deus vai trazer vitória para aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E a presença do Senhor, trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando alinhamos o nosso coração com o projeto de Deus, quando alinhamos o nosso coração com os desejos de Deus, com a vontade de Deus, Deus troveja dos céus, dizendo: esse é meu povo amado, por eles eu vou lutar, por eles eu vou pelejar. Então, vitória é resultado de arrependimento. Vitória é resultado de preparar o coração só para o Senhor e servir só a Ele. Deus colocou isso no meu coração para esse ano, no início. Me deu essa palavra. E complemento com o que o apóstolo fala em Filipenses 3:10. Quero conhecer somente a Cristo. E quando conhecemos somente o Senhor nos envolve com a sua presença. O Senhor nos torna bênção nesse mundo. Quando Ele se torna tudo para nós, nós temos tudo que os outros precisam, que estão ao nosso derredor.